Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Eu quero convidá-los a que abram as suas Bíblias Mateus, Evangelho segundo escreve Mateus, no capítulo 26. Hoje é um culto de ceia, portanto nós vamos abordar também esse texto, falando aqui a forma como Mateus escreve a celebração da ceia, como aconteceu. E é isso que nós vamos tratar, e logo em seguida celebraremos a ceia do Senhor, com todos os irmãos. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26 também, até o versículo 30. O texto ele nos diz o seguinte: enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar mais uma vez, meus queridos. Eu sei que você já veio preparado, para a celebração da ceia, já orou pedindo perdão dos seus pecados, já estamos aqui, já cantamos, louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Vamos pedir que Deus ilumine com a Tua palavra os nossos corações, para que compreendamos a Sua vontade nesta noite. Deus bendito, Pai solícito, Deus de grande amor e de misericórdia, prova disso ter enviado Teu Filho amado para morrer na cruz em nosso lugar. Agora, Senhor, ilumine os nossos corações, a que possamos receber a Tua palavra. Ensina-nos nesta noite, dê-nos clareza diante da Tua palavra. E abençoe a este Teu servo que ora fala com o Senhor, para que ao transmitir esta mensagem, ó Deus, seja Tuas palavras, embora de lábios imperfeitos, mas que através do Teu Espírito Santo possa encontrar esses corações e ali fazer deles a residência, a morada e a graciosidade da Tua palavra transforme aqueles que nesta noite o Senhor mesmo deseja transformar. Em nome e pelo amor de Jesus é que oramos. Amém. Meus queridos, a ceia do Senhor, ela acontece num contexto da Páscoa. A Páscoa, ela tem esse nome, do hebraico foi traduzido por passar, ou passagem. Por que isso? Porque na noite em que Deus ordenou que o povo de Israel saísse do Egito, enviando a última das 10 pragas, que foi a mortandade do primogênito, ao povo do Egito. Então, todo filho primogênito, do Egito morreu naquela noite. Todos aqueles que não receberam ou não entenderam a mensagem do Senhor,
porque a ordem era que matassem um cordeiro, né, sem defeito, de 1 ano, tudo aquilo que você já conhece, e passasse o sangue nas ombreiras das portas, nas veias da casa, e todo aquele que não obedeceu essa ordem, o anjo da morte passou sobre a sua casa e ali morreu o primogênito. Desde o faraó, da casa do faraó, os seus oficiais, os servos e todo o primogênito de dentro do Egito. Essa foi a ordem do Senhor, e quando ele dá essa ordem a Moisés, para que ensinasse o povo, que ele dissesse isso, também ordenou ao povo que quando saísse do Egito, celebrasse, ou quando estivesse na terra prometida, celebrasse a Páscoa, ou a passagem, o Pachá. É no contexto desta Páscoa, Jesus celebrando a Páscoa com os seus discípulos, agora no Novo Testamento, que a instituição da ceia do Senhor. Como é que isso aconteceu? Na celebração da Páscoa havia alguns elementos importantíssimos que eram sempre utilizados por ordem do Antigo Testamento, né, claro, da forma como deveriam acontecer isso. Primeiro, haveria uma oração. Essa oração era uma oração de graça, oferecida, é claro, normalmente quem fazia isso era o patriarca da casa. E nesse momento se tomava o primeiro cálice de vinho. O vinho era diluído em água, tá? E fazia-se oração e tomava o primeiro cálice de vinho. Depois, eles ingeriam ervas amargas, comiam ervas amargas. As ervas amargas eram para lembrar ao povo o período de escravidão no Egito, a amargura da escravidão do período que passaram no Egito. Tá? E logo após alimentar-se dessas ervas amargas, um dos filhos deveria indagar o porquê da celebração da Páscoa. Isso é um rito, tá? Então, lógico, seria a instrução seria dita àquela indagação, a resposta, pelo patriarca da casa, explicando como é que tinha acontecido e por que aconteceu a libertação da escravidão do Egito. E agora esse povo, na terra de Canaã, poderia celebrar a Páscoa. Como foi que aconteceu? Daí, cantava-se um hino e em seguida tomava-se o segundo cálice, né, de vinho diluído em água. É nesse momento, então, que se destrincha come-se, né, o cordeiro. Né? Agora é o momento de se comer o cordeiro, da mesma forma que tinha sido instruído. Um cordeiro para cada família. Tá? Então, aquela família reunida participava, agora, depois do segundo cálice, comendo a comida e comemorando o que havia sido dado no antepassado dos seus pais, que fizeram naquela noite, na noite da saída, né, naquela madrugada, quando eles tiveram que sair do Egito, né, e aquela noite mortal para todos aqueles que não obedeceram ao chamado do Senhor, ok? Então, eles estavam agora comendo o cordeiro pascual e seguindo o seu rito, né, de passagem. Comiam também com a carne do cordeiro pães sem fermento, chamado de pães asmos, tá? Pães sem fermento era aí a comemoração, ou tinha a ideia
da pressa, porque vocês sabem que a ideia de comer era alimentar mais calçado, vestido, preparado para marchar, para sair, porque a ordem seria dada naquele dia para o povo deixar, o faraó deixar sair o povo, conforme nós cantamos agora há pouco, né? Depois disso, na continuação, é que acontecia o terceiro cálice. Tomavam então o terceiro cálice, continuando aí, cada um comia à vontade, o que quisesse, enquanto durasse o cordeiro, eles poderiam comer, e agora tomavam o terceiro cálice. É nesse momento que agora vai acontecer, que canta-se o hino, ou na celebração da Páscoa, cantava-se hinos, né? E participaria então do quarto cálice. É nesse momento da celebração do quarto cálice que Jesus vai instruir os seus discípulos quanto à celebração agora da ceia do Senhor. Então é no momento em que o grupo participaria do quarto cálice. Então, você vê que Jesus vai se dirigir aos seus discípulos e vai mostrar a estes, agora, que deveriam fazer uma comemoração diferente. É nesse momento que Jesus vai ensiná-los a respeito da ceia do Senhor. E havendo aqui indicado, né, o que aconteceria, esses homens participariam agora da celebração da ceia do Senhor. O texto que lemos diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e deu graça, ou abençoou. A ideia é essa, né? Nesse momento pascual, utilizando o pão que ali era servido no período pascual, né? Na celebração da Páscoa, Jesus, então, ele parte o pão e vai distribuir esses pedaços de pão a cada um dos seus discípulos, né? A cada um dos que estavam ali, eles deveriam comer agora livremente. A ordem do Senhor era essa. Olha, percebe que o texto, ele diz que enquanto comiam, ou seja, comiam a Páscoa, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos. Tá? Essa transição do antigo para o novo, agora o sacramento que irá substituir o antigo, poucas horas aí à frente, estaria se cumprindo na pessoa de Jesus. Né? O que era antes cruento, a palavra cruento é sanguinário, sangrento, tá? Porque tinha que imolar um cordeiro, né? Porque requeria a morte de um cordeiro, então é por isso que é chamado de cruento. Terá agora o seu propósito cumprido para sempre, porque no Antigo Testamento toda Páscoa tinha que morrer o cordeiro. Eram muitas as famílias, eram muitas. Cada família deveria imolar o seu cordeiro. Fazer a fila lá de sacerdote para imolar cordeiro no dia da Páscoa. Era o sacerdote que fazia isso. Abaixo do templo, de uma bica, que corria sangue como se fosse água. Tanto cordeiro que tinha que morrer. Presbítero Salmo, imagina a quantidade de famílias em Israel. Fora as pessoas que vinham de fora comemorar a Páscoa ali. A proposta de Jesus agora é que a morte dele é única e ponto final nessa história. O propósito de Jesus é que cumprisse agora no Calvário aquilo que ele vai instruir a sua igreja, ao seu povo.
havendo então alcançado o cumprimento no derramamento do sangue lá no Calvário, porque agora é hora do novo símbolo, incruento, substituir o que era o antigo. Então, meus queridos, o único cordeiro substituiria todo aquele derramamento de sangue que apontava no Antigo Testamento para Cristo. A celebração da Páscoa, então, aponta para a forma como Deus havia libertado o povo da escravidão do Egito. O cordeiro que serviu de alimento para aquele povo poucas horas antes de sair do Egito e caminhando para a terra prometida. Agora, Jesus vai dizer àquele povo, vai partir o pão naquele momento e vai dar aos seus discípulos, e ele vai dizer o seguinte: comei, isso é o meu corpo, e é dado por vós. A ideia de partir o pão, a que se refere aqui na referência, e os demais evangelistas também, todos os 4 evangelistas falam sobre isso, o relato é considerar aqui a essência do sacrifício de Jesus, esse sacramento. Isso se faz evidente agora à luz do que ele vai declarar, né? Então deu aos seus discípulos e disse: comem, né? Comei dele todos deveriam comer, porque isso é o meu corpo que é dado por vós. Essa ideia de mostrar o pão, partir o pão e dar aos discípulos da forma e dizer que esse é o meu corpo, causou um alvoroço muito grande. E até hoje tem gente fazendo errado achando que está certo. Porque tem muita gente que acredita que, de fato, quando você participa na comunhão do pão, está exatamente se alimentando da carne de Jesus, que ele se transforma em carne. Às vezes eu paro para pensar e dizer assim, olha, Jesus estava ali, os discípulos estavam ali, os discípulos viram Jesus partir o pão, e eles viram Jesus entregar o pão, e Jesus não tirou nem um pedacinho dele, estava ali, presente, fisicamente, diante deles. Mas aquele momento é importante, porque o fato de Jesus estar com eles, de pé diante deles, diante dos seus discípulos, de modo que todos puderam ver, tinha um pão ali na sua mão, e ele vai arrancando pedaços e vai entregando, dizendo que agora eles participariam do mesmo corpo, o pão. Porque quando Jesus vai dar a sua vida por nós, nós vamos participar. Por quê? Porque estamos ligados a Ele. Então, meus queridos, quando nós vemos esse notável esclarecimento acerca do que Jesus está ensinando a seus discípulos, né, esclarecendo aos seus discípulos o que está acontecendo aqui, é importante porque nós precisamos fazer essa ligação de Cristo. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, nem por isso ele parecia uma árvore. Jesus disse: eu sou a porta, nem por isso você via dobradiças nele. Jesus já disse que é o caminho, né? Jesus já disse que é a rocha. Agora ele vai dizer que é o pão da vida, que desceu do céu, e que ele alimenta o povo que está nele, que ele ofereceu-se, usando a figura dos pedaços,
para aqueles que ali estavam. Jesus vai dizer que é a rocha e nem por isso ele parece um granito, né? E às vezes eu fico pensando, por que as pessoas então confundem tanto quando Jesus comparou o pão, dizendo, esse é o meu corpo que é dado por vós? Não há motivo para isso. Então, meus queridos, quando nós olhamos então para esta cena, e nos chama a atenção muito aqui, no momento, como a morte, o sacrifício, a morte de Jesus garante-nos agora a vida eterna. É por isso que ele diz que eu dou o meu corpo, essa é a ideia, né? Para morrer sobre a cruz do Calvário, derramar o meu sangue ali, por vocês. Hoje nós sabemos que ele morreu por nós, mas ele está dizendo aos discípulos que ele ia fazer. Eu vou morrer, é como que ele dissesse aos discípulos, olha, eu vou morrer para dar refrigério à alma de vocês, tranquilidade à alma de vocês. Eu vou morrer para dar conforto. E é por isso que ele está dizendo isso, que vai derramar o seu sangue para dar descanso à alma fadigada. Quando nós participamos da ceia do Senhor, portanto, nós percebemos que em Cristo nós temos sim o descanso eterno. Nós participamos da ceia do Senhor e celebramos. É uma celebração. Algo maravilhoso que aconteceu. Algo tremendamente maravilhoso. Quando Jesus deu a sua vida por nós, nós éramos, por natureza, mortos. Mas Ele produz vida com o seu ato. Ele nos resgata da morte eterna. E Ele nos garante agora que nós podemos nos alegrar, cantar e dizer aos quatro cantos que Deus nos salva por meio de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Porque Ele deu a sua vida por nós. Então, meus amados irmãos, com toda certeza, quando Jesus derrama o seu sangue preciosíssimo sobre nós, ou sobre a cruz do Calvário por nós, o desejo do Senhor agora é, por meio da ceia da igreja, recorde o sacrifício que Ele fez por você. Reflita sobre isso. Nós estávamos condenados, foi isso que nós cantamos, né? E a condenação nos levaria ao inferno. Mas Cristo nos amou. E o amor dele foi tão grande que ele oferece o seu corpo em nosso lugar. Agora nós recebemos ou abraçamos pela fé o que Ele propôs na cruz do Calvário para nós. E olhamos para o futuro com uma viva esperança em sua glória, porque um dia Ele voltará para nos buscar. E estejamos onde estiver, lá no túmulo, nosso corpo já todo desfeito, mas a nossa alma, garantida na vida eterna, haverá a restauração, a ressurreição. E agora nós podemos então celebrar. É por isso que dizemos que celebramos a ceia do Senhor. Celebramos esse banquete maravilhoso. Então, meus queridos,
É nessa genuína festa que Jesus está indubitavelmente presente e muitíssimo vivo e ativo, espiritualmente, é claro, no meio do seu povo. Depois de explicar que aquele corpo, ou aquele pão, demonstra o sacrifício que Cristo faz, se doando a cada um, ele então ordena no versículo 27, que a seguir tomou o cálice, tendo dado graça ao Deus, os discípulos, dizendo, bebei dele todos. O cálice segue aqui a mesma regra, então não há necessidade de explicarmos muito sobre isso, né? Por quê? Na Páscoa, como nós vimos, era costume se beber o vinho diluído em água, porque às vezes as pessoas pensam assim, pastor, era suco de uva, né? Bom, se você souber que a Páscoa foi celebrada em abril, e que não tinha safra de uva naquele tempo, portanto eles não tinham geladeira, nem forma de armazenar suco natural, você só vai saber, bom, era vinho realmente fermentado, é vinho, né? Vinho mesmo, tá? Isso quer dizer que, por isso, na Páscoa se dilui em água, né? Porque era fermentado mesmo. Então, as 4 taças eram diluídas em água, tá? Então, como Jesus vai morrer nesse período, que não tinha safra de uva, então você pode saber, ele tomou, foi vinho mesmo, né? Não era suquinho sem natural, não, a uva lá fresquinha, não, tá? Não, era vinho diluído em água, por isso eles participavam dessa forma. E esse 4º cálice é exatamente isso que está acontecendo, tá? E a ordem aqui é, bebei dele todos. Por que eu estou dizendo isso? Porque infelizmente algumas pessoas acham que tem um sacerdote que pode beber o vinho pelos demais que estão ali. Não. A ordem é, e Jesus distribuiu aos discípulos dizendo que eles deveriam participar também, da mesma forma como participaram do pão. Não tem que uma pessoa tomar pelos demais, não. Quem fez isso, recebendo a crucificação por nós, foi Jesus, não existe outro. E aí, nos 4 relatos que acontecem, Mateus, Marcos, Lucas e João, faz essa relação do sangue de Cristo com a aliança. No relato de Mateus, diz que esse meu sangue é o sangue da aliança, né, da nova aliança, e é uma expressão que remonta o período pascual. E a regra lá em Êxodo, você fica sabendo que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Portanto, nenhuma relação especial com Deus haveria se não houvesse derramamento de sangue. A amizade com Deus só é possível, então, com o derramamento de sangue. Jesus chama Abrão, faz com ele um pacto. Deus chama Abrão, faz com ele um pacto, tá? Passa por entre as bandas dos animais que estavam ali sangrando, mortos, né? Sangrando, mas passa sozinho, porque Abrão dormiu. Deus deu um sono tão pesado que ele dormiu. E por que Deus passa sozinho? Porque nós sabemos no Antigo Testamento que a aliança era feita entre 2 pessoas. Por que Deus não passou seguro na mão de Abraão? Se nós sabemos que a aliança sempre é feita em parceria com 2 pessoas, né? Quando nós casamos, fazendo uma aliança, né? Um cônjuge.
É sempre duas pessoas, mas naquele momento Deus passa sozinho por entre as bandas. E se você não sabe como é que era fornecida essa ideia, era assim, matava-se uns animais, né, um cordeiro, se fosse mais próprio, pássaros, né, pombo, inclusive. Abria-se as bandas, penduravam de um lado e do outro, e os dois seguravam na mão um do outro e passavam por entre as bandas sangrando. A aliança era feita da seguinte forma: quem quebrar a aliança, o sangue ali é o testemunho, é assim que vai acontecer, vai derramar sangue. Então, sem derramamento de sangue não haveria aliança. Quando Deus passa sozinho por entre as bandas, Ele está dizendo exatamente o seguinte: o homem não tem como cumprir a aliança, então eu vou cumprir por ele. E Deus cumpre, enviando Jesus para morrer na cruz do Calvário. Ele cumpriu, presbítero Saulo, porque o homem não teria condição de sustentar, e certamente pagaria com sangue. Deus então cumpre. O homem pecou, claro, Jesus, o Cordeiro de Deus, quando João viu Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista. O Cordeiro de Deus agora derrama o seu sangue, foi punido pela ira de Deus, porém Deus aceita o sacrifício dele em nosso lugar. O sacrifício foi aplacado, a ira de Deus foi aplacada com o sacrifício de Jesus por nós. Então, meus queridos, tanto Mateus quanto Marcos, a indicação é de que essa é certamente a última vez que o Cordeiro precisaria morrer. Os evangelhos vão dizer isso. O gênero aqui de ceia só volta a ter a participação de Cristo quando ele vai dizer que agora ele vai tomar e participar disso novamente no reino do Pai. E os discípulos então vão ficar ali, eles olha, comem, né, vamos comer, porque agora eu vou estar com vocês na glória. Porque ele morreria, ressuscitaria e iria para junto do Pai. Dessa forma, quando nós formos resgatados e restaurados, e o nosso corpo de mazela for totalmente restaurado, lá no céu tem um banquete aguardando a nossa presença. Quando ele fala do fruto da videira aqui, é interessante nós entendemos essa ligação com o sangue, né? Jesus verte ali o seu sangue para nos dar a alegria, a vida eterna em alegria com ele. Então, até que o reino, né, até que no meu Pai estejamos juntos, a expressão é linda, né, porque agora participaremos desta festa no céu. Se hoje você aponta para algo que aconteceu, e tanto é que Jesus vai dizer aqui, fazer isso em memória de mim, lá no céu, nós vamos participar de um grande banquete, na festividade da salvação, festejando a libertação, mas na presença do Cordeiro, com toda a igreja do Senhor, e são muita gente, né? A igreja triunfante estará lá, não importando o seu credo, mas estarão presentes na mesa do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 19, você vê isso. Lá Isaías 25, 6 também você vê isso, né? Mateus capítulo 8, versículo 11, você também vê isso. Terminando aqui, depois de cear, cantaram hinos. Eu já disse a vocês que eu não sei qual é o hino que eles cantaram. A gente tem uma ideia que o Salmo 115 até o Salmo 118 nos dá,
em alguns cânticos de ações de graça, e possivelmente tenham sido esses que eles cantavam, né? Ações de graças, de confiança, nós podemos ver nesses salmos, que são muito importantes, do Salmo 115 até o Salmo 118, né? Porém, nós não temos a certeza quais são o hino que ele cantou. O fato é que aqui nós vemos Jesus alegrando-se com seus discípulos, porque eles teriam a vida também em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, logo depois da ceia, Jesus vai para um local, onde ali vai ser preso, depois julgado, condenado e morto pelos nossos pecados. Eu quero findar aqui dizendo a você o seguinte: na celebração da ceia, nós refletimos bastante sobre isso, sobre o sacrifício de Jesus por nós. Nós dizemos o quanto isso foi importante. Nós dizemos a você: prepare-se, ore, esteja pronto, creia em Jesus como seu Salvador, que se você não crê nele, como é que você vai participar da ceia? Aí é participar indignamente, né? Nós dizemos tudo isso. Então você participa da ceia do Senhor. Vai para casa contente, renovado, fortalecido, porque a ceia tem essa função também, nos renovar, nos fortalecer, mas nos manter em união, porque participamos do mesmo corpo. É por isso que temos essa ideia de comunhão na ceia do Senhor. Participamos do mesmo pão que é Jesus, pão vivo que desceu do céu. Mas na semana que vem, nós estamos aí de novo. Aí temos que trabalhar, né? Tem o trabalho, tem os afazeres, tem o dia a dia da nossa vida, tem os momentos em que estamos aborrecidos, mas precisamos de ter na nossa mente que somos pecadores e que precisamos diariamente estar lembrando disso, de que precisamos de Cristo, nosso Salvador. O fato é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus morreu para lhe dar a remissão de pecados. Eu não conheço o teu coração. Eu não sei se de fato você tem essa compreensão e de fato Cristo agora, o ato dele morrer na cruz do Calvário por você, está fazendo o efeito que tem que fazer no seu coração. Mas lá naquela cruz, ele levou todos os pecados, não de todos, mas de todos quanto Deus chamou. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele deu a sua vida, não por todas as pessoas do mundo, mas por todos quanto o Pai lhe entregou que morresse. Então você fica sabendo que nem todos herdarão a vida eterna. Mas, e quando vem o mais, aí vem problema. Mas todos, indistintamente, um dia estarão na presença do Senhor. E ele vai, então, cobrar. É o dia do acerto de conta. Você vai ter que pagar o que deve. Se a morte de Cristo na cruz do Calvário incluiu a tua vida, ele vai estar lá como advogado na presença do Pai te defendendo. Se não, haverá as duras
consequências. A punição por ter descumprido a aliança do Senhor. Então, meu querido, faça hoje, nesta noite, neste momento, entrega, faça hoje o acerto de contas da sua vida. Não saia daqui sem Jesus. Se você teve alguma dúvida, e quem põe dúvida na cabeça de alguém é o diabo, se você tem alguma dúvida quanto à a certeza da tua salvação, eu vou te dar uma dica. Porque às vezes as pessoas falam, como é que eu posso ser salvo? Ou ter certeza da salvação? Eu vou te dar uma dica. O Espírito Santo de Deus só habita no coração, na vida dos salvos. Se você tem aquela, vamos acreditar, a vozinha, né? Não. A voz da consciência, já viu falar nisso? Né? Já viu a voz da consciência, né? Eu me lembro do Pinóquio, tinha um grilinho que era a voz da consciência. Se o Espírito Santo de Deus tem te alertado quanto ao perigo da sua condenação, acredite, Deus tem proposto no seu coração a salvação em Jesus, porque Ele só habita no coração dos salvos. Amém. Que Deus toque no seu coração nesta noite. Amém. Amém. Meus irmãos, passaremos então a celebração da ceia do Senhor. Nossa irmã que vai tocar o hino de número... é a Bianca que vai tocar o hino de número 340, ok, Bianca? Quero convidar também para participar da celebração da ceia do Senhor, nos auxiliando aqui, o presbítero Salmo. Há outro presbítero aqui conosco, nesta noite, vindo de outra igreja, o presbítero por disponibilidade, qualquer outro presbítero, vindo de outro? Não? Presbítero Salmo, por gentileza, os nossos irmãos. Examine-se o homem a si mesmo, ele diz, e coma do pão e beba do cálice. Já explicamos aqui, não custa dizer mais uma vez, que a si mesmo é saber que em Cristo que você tem essa condição. Entregar essa confiança nas mãos do Senhor, na viva esperança de vida eterna, somente em Cristo Jesus. Então, quando você examina você mesmo, você diz, eu por mim mesmo não tenho nenhuma qualificação para salvar-me. Mas quando Cristo morreu por você, então Ele lhe abre o caminho do céu, a vida eterna. Então, se você chega a essa conclusão, você tem fé, porque é pela fé que recebemos a graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, se você crê que Cristo morreu por você, você chegou à conclusão que examinou, né, o seu coração, descobriu que é um pecador miserável, né? E tem gente que pode saltar, né? Miserável, vai por aí afora, né? Mas que em Cristo temos a vida eterna. E Cristo morreu para nos dar salvação. Então, meus irmãos, nós vamos orar agora pedindo ao Senhor que consagre esses elementos que serão servidos da igreja. É o momento que você tem também, mais uma vez,
ceia do Senhor? Você tem a consciência do dever, do sacrifício de Cristo? Então sim, você deve participar. Se você é membro de uma igreja evangélica, não importando qual é a denominação que você é membro, mas que você esteja em plena comunhão com Deus e com a sua igreja, lembre-se disso. Então participe. Se você não está em comunhão, por alguma razão, procure acertar a sua vida. Se você não é membro da igreja, ou de uma igreja evangélica, procure acertar a sua vida o mais rápido possível, porque você não vai saber o dia que a morte vai te chamar. Pode vir de repente, pode te dar aviso, né? Eu já estou mais ou menos avisado, vai chegar aí antes do 100, isso vai acontecer. Eu já estou pronto, mas eu não sei se todos têm isso. Então, meus queridos, prepare-se o teu coração. Então vamos curvar a tua cabeça, nós vamos estar orando agora, pedindo a Deus que consagra esses elementos. Senhor Deus, nosso bendito Pai, muito obrigado por ter enviado teu Filho amado Jesus para morrer em nosso lugar, concedendo-nos a vida eterna. Amém. E quando participarmos da celebração da ceia do Senhor, estamos dizendo mais uma vez que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, deu a vida por nós. Se no passado as pessoas celebravam a libertação da escravidão do Egito, nós hoje celebramos o que o Senhor fez por nós, nos resgatando da escravidão do pecado. E sabemos que pela fé temos a certeza de que habitaremos e voltaremos a celebrar com o Senhor na glória, porque são tuas promessas. E cremos, ó Deus, e eu creio piamente estar lá, sentado, à mesa do Senhor, celebrando na tua presença. Amém. Hoje sabemos que o Senhor está aqui em espírito, espiritualmente presente conosco. Amém. Mas um dia estaremos frente a frente, celebrando a ceia do Senhor. Amém. A consumação da vitória do Senhor Jesus. Amém. Assim, ó Deus, abençoe a nossos irmãos que estaremos participando. Prepare os seus corações e os seus bens. Amém. Abençoe os elementos que serão distribuídos nesta noite, para que faça, ó Deus, em nós e cumpra em nós. Amém. A obra do Senhor. E nos alimente, nos fortaleça e nos mantenha sempre unidos uns aos outros. Tire, ó Deus, de nós qualquer mazela que existe no nosso coração. É verdade. Afaste, ó Deus, qualquer ato que não condiz com a unidade da igreja. E que nós, ao participarmos do mesmo corpo, em Jesus Cristo, possamos dizer ao nosso irmão, estar testemunhando ao nosso irmão, que fazemos parte com ele desse corpo. E é no nome e pelo amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 340. Eu quero convidar a igreja, todos os irmãos que puderem, tá? Que vão participar da celebração da ceia, que fiquem de pé, para facilitar os nossos irmãos distribuir os elementos de vocês enquanto nós cantarmos esse hino. Ok? Então vamos cantar o hino. Oh
Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graça, partiu o pão e lhe deu aos seus discípulos. Participaremos então, meus amados irmãos, do primeiro elemento, que é o pão. Eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Abelardo que ore ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Jesus fez isso, agradeceu a Deus, porque o Senhor lhe concedeu essa oportunidade. E os discípulos estavam agora participando dele. Vamos orar e depois vamos participar desse elemento. Santo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, na qual estamos aqui reunidos, ó Deus, em oração a Ti, Senhor. Neste momento rendemos a Ti, Deus, toda a gratidão que habita em nossos corações, ó Pai, para que o dia em que Seu Filho Jesus, ó Deus, se entregou naquela cruz, ó Deus, em remissão aos nossos pecados, Senhor. Estamos aqui, Deus, prestes a celebrarmos a ceia que pertence ao Senhor, ó Deus, onde declaramos, ó Pai, que somos do Senhor, ó Deus, e que confiamos no Senhor, e que temos a certeza da nossa salvação no nome de Teu Filho amado Jesus, ó Pai. Amém. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, enquanto comemos o pão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o meu corpo que é dado por vós, disse Jesus. Algum irmão foi omitido de algum dos elementos? Por favor, levante uma das suas mãos para que nós possamos servir. Não? Comemos dele todos, disse Jesus. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Da mesma forma, Jesus, então, orou, agradecendo ao Senhor, porque os seus discípulos agora participariam e teriam, logo em seguida, algumas horas depois, vendo o sacrifício de Jesus. Nós vamos orar. O presbítero Edson conduz-nos a Deus nessa oração, agradecendo ao Senhor pelo segundo elemento, o cálice. Senhor, somos gratos a Ti, ó Pai, porque graças ao sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, hoje nós estamos aqui, ó Deus, celebrando, ó Deus. Ó Deus, agradecemos porque nós estamos aqui, ó Deus, e temos a certeza da salvação. Amém. Agradecemos, ó Deus, porque nós podemos estar aqui de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, ó Deus. Amém. Louvando e agradecendo o Teu nome, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, quão maravilhosa foi essa benfeitoria, Pai. Amém. Pedimos, ó Deus, e te agradecemos por tudo, Deus, porque de tudo carecemos de Ti, e tudo, ó Deus, devemos agradecer também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue, disse Jesus. Bebei dele todos, disse Jesus. Portanto, vamos participar então do segundo elemento, que é o cálice.